Olá, tudo bem com você? Hoje eu já estou aqui, ó, literalmente vestida com a nossa aula de hoje. Eu vou ensinar como que eu fiz esse avental utilizando o resto daquela calça jeans que a gente fez a bolsa de ontem. Eu estava precisando de um avental para trabalhar aqui no meu ateliê e eu resolvi utilizar o restante daquela calça jeans da bolsa de retalhos, se vocês lembram? Todo mundo assistiu a aula da bolsa jeans? Então, como sobrou a parte de cima dela, eu resolvi fazer esse avental. Então aqui, olha, ele ficou com os dois bolsos, dá para guardar alguma coisa. Com a parte de trás, eu fiz essa parte de cima. E aqui ficou com essa alcinha pra gente amarrar aqui na cintura, amarrar pra frente, pra trás. De uma forma muito fácil, a gente vai fazer esse lindo avental para poder utilizar na cozinha, para trabalhar, para costurar, para o que for. É uma peça muito fácil de fazer, rápida, que não gasta tanto material e fica muito lindinha, além de útil, né? Que assim a gente não fica sujando tanta roupa na hora de trabalhar. Eu espero que vocês gostem do passo a passo de hoje. Se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, porque aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então, vem comigo, vamos ao passo a passo de hoje. Eu vou utilizar uma calça jeans velha. Na verdade, isso aqui era uma calça jeans. Nós cortamos e fizemos essa bolsa aqui na última aula, com as pernas dela. E hoje a gente vai fazer outro modelo utilizando a mesma calça jeans. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir essa costura, separando as pernas da calça. Tá vendo que sobrou essa parte? Então, eu vou separar, vou cortar aqui, olha. Vou abrir essa parte fora, para abrir as pernas dela, pra gente recortar. Eu vou utilizar aqui esse abridor de casa, esse manchador, para facilitar na hora de abrir essa costura. Vou desvirar ela, pra gente recortar ela bem certinha. Ela tem uma costura, que é uma correntinha, que facilita bastante na hora da gente desmanchar. É só a gente cortar. Ela sempre corre da esquerda para a direita, então a gente corta e puxa. Puxa que ela desmancha toda. Que aí abre a nossa costura, o truque. Sempre da esquerda para a direita, tá? Que a correntinha desmancha. O que eu fiz? Eu abri o meio das pernas dele e abri um pouquinho dessa costura que tem aqui, até chegar aqui no zíper, nessa parte da frente. E abri aqui a parte de trás também, até essa emenda. O que eu vou fazer? Eu vou recortar essa parte da frente no tamanho aqui, olha, chegando no zíper. Tá? Quando vai chegar aqui no zíper, eu vou parar. Eu vou recortar essa parte. E aqui do lado, eu vou cortar passando um pouquinho a costura. Ficou dessa forma a parte da frente. Estou diminuindo aqui um pouquinho o bolso dele, porque o meu bolso era mais comprido. E agora eu vou recortar aqui a parte de cima. Vou pegar uma parte aqui dessa de trás, vou dobrar o meio aqui no bolso, para encontrar ele do mesmo tamanho dos dois lados, e vou recortar. Essa parte aqui você pode colocar no tamanho que você quiser. Lembrando que isso daqui é só uma ideia do que fazer com a calça jeans, né? Calça jeans usada. E nós já fizemos uma bolsa, essa mesma calça jeans, e agora estamos fazendo um avental também. Eu cortei a parte de trás dessa forma, um bolso. E esse bolso eu vou posicionar aqui nessa parte, para costurar. Eu vou alfinetar onde será costurado. Olha como que tá ficando. Tá ficando dessa forma. Do jeans. O que eu fiz? Eu cortei a largura toda, medindo 1,40 m, que é a largura toda desse tecido, com uma altura de 12 centímetros. Então, eu vou dobrar ele ao meio e vou fazer as preguinhas. Você pode fazer franzido também, se você quiser. Vai dar pra ver melhor agora lá na máquina. Então, aqui tá a minha calça jeans. A frente da minha calça jeans, na verdade, eu cortei passando um pouquinho dessa costura lateral. Ficou dessa forma. Aqui eu passei uma costura prendendo o meu bolso, para ele não ficar solto. Ficou dessa forma aqui do outro lado. Na parte de trás, eu peguei o bolso, né, um lado do bolso, e recortei em volta. Cortei com um leve arredondado nessa parte, para eu posicionar aqui no meio, né, para fazer tipo como se fosse uma jardineira. O tecido para o babado, eu cortei aqui tricoline, a largura inteira, 1,40 m, com a altura de 12 centímetros. E agora, a primeira coisa que eu vou fazer
é passar um viés nessa parte. Aqui, ó, em volta dele todo. Aqui eu fiz um leve arredondado na parte de cima. Bem leve mesmo. Mas aqui, se você quiser, você pode fazer essa parte quadradinha também com as quinas. Eu vou virar e rebater essa costura. De cima aqui tá pronto, eu vou pegar um acabamento nessa parte de baixo, só mesmo para ele não ficar desfiando. Que essa parte eu vou pegar em outra cor, porque o meu vermelho acabou. Mas também essa parte aqui vai ficar pra dentro, não vai ficar aparecendo não. Só mesmo para quando for lavar, ele não ficar desfiando. Ficou dessa forma, a parte de cima. Agora eu vou fazer o preguiado. Como que eu vou fazer? Vou dobrar. Aqui passar uma costura fechando essa parte. E fazendo as preguinhas. Você pode fazer franzido também, se você quiser. É uma dica simples, que fica bem legal. Para trabalhar também, para guardar alguma coisinha no bolso enquanto tá trabalhando, fica um avental bem legal. Assim, artesanal e bem delicadinho ao mesmo tempo. Nessa parte aqui você pode pregar um viés, passar no overlock ou passar no zigue-zague. Essa parte aqui também é bem opcional. Aqui eu vou pregar um viés nessa parte para não ficar desfiando. Eu peguei o viés aqui em volta toda, agora eu vou virar e vou rebater essa minha costura. Rebater esse meu franzido todo pra fora. Essa parte aqui já está toda pronta, a parte de baixo. Agora eu vou pegar aqui a parte de cima. Como que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio dela. Eu marquei meu meio. O meio aqui nem precisa marcar, né? Que a gente sabe que essa parte aqui onde está o botão, que é a parte do centro dela. Eu vou vir com essa parte abaixo aqui do botão um pouquinho e vou alfinetar. Pra ela sair bem certinho.
Eu noto que ela é levemente arredondada, essa parte, ela não é retinha, não. Porque agora eu vou passar uma costura fechando essa parte. Na verdade, eu vou passar uma costura pegando daqui, ela toda. Eu vou dar um retrocesso pra firmar bastante. Essa parte mais grossa, você costura com cuidado pra não quebrar a sua agulha. Te aconselho colocar aí uma agulha número 14 ou mais pra costurar essa parte mais grossa. 14 ou 16. Essa parte aqui de cima tá costurada. Agora eu vou medir a minha alça aqui do ombro, essa parte de cima. Eu medi em mim. Pra mim, essa alça aqui vai dar 70 centímetros, tá? Mas aí você vai medir em você. Como que você faz? Você coloca o tecido ou a fita dobrado aqui nessa parte, põe um alfinete e dá a volta com ela no seu pescoço. E olha lá na frente do espelho pra você ver qual a altura que vai ficar bom pra você. Pra mim, 70 centímetros ficou bom. Eu tô utilizando o restante desse babado, que foi cortado com 12 centímetros de largura, pra fazer essa parte aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir meu 70. Aqui, ó, 70 deu aqui. E vou cortar aqui pra fazer a minha alça. Poderia fazer ela de amarrar também, né? Mas eu prefiro dessa forma, que eu acho que fica mais bonita. Então, o que eu faço? Eu vou dobrar ela ao meio. Se você quiser, você pode fazer isso aqui lá no ferro de passar também. Eu dobro ao meio e depois dobro ao meio novamente. Dobrei ao meio, agora é só abrir e dobrar pro centro. Fica dobrado. Agora, pra começar a costurar, eu já vou dobrar um pedacinho aqui pra dentro, pra fazer o acabamento dessa parte. E vou dobrar e já vim passando a costura. E aqui eu vou dobrar pra dentro. Eu vou dar continuidade na costura do outro lado. Pronto, costurado. Agora eu vou pregar ela aqui. Você pode pregar ela por trás ou pela parte da frente. Aí varia do seu gosto mesmo, seu gosto pessoal mesmo. Você pode colocar ela aqui ou aqui atrás. A minha eu vou colocar ela na frente. Vou pegar aqui seguindo a costura do meu viés. Aqui você só coloca ela bem certinho. Vou ver quantos centímetros que desceu de um lado para o outro descer do mesmo tanto. 3,5. Então, 3,5 nesse daqui também. Esse aqui eu não costurei igual, só costurei nessa parte embaixo do viés. Pronto, essa parte aqui da frente tá pronta, na parte de cima. Agora eu vou fazer uma tira pra passar aqui na cintura, pra amarrar. Pra fazer a alça de amarrar na cintura, né, essa faixinha da cintura, eu cortei aqui na largura toda do tecido também, medindo 10 centímetros. E eu dobrei ao meio, passei lá no ferro, dobrei ao meio de novo e vou passar a costura fechando ele todo. Eu aproveitei e já passei o meu babado, pra ele ficar bem assentado. Eu vou costurar, passando costura aqui dos dois lados. Pronto, a alça tá toda costurada. O que eu vou fazer? Eu vou partir ela aqui ao meio, vou dividir ela ao meio. Cortei esse excesso de linha aqui. Aqui ao meio. E agora eu vou pregar aqui nessa lateral, onde tá saindo aqui o meu babado. Você pode pregar ela por cima ou por trás. Aqui eu vou pregar ela por cima. Eu vou fazer uma dobra, né, pra ela não ficar desfiando. E vou pregar aqui na parte de cima.
Aí aqui você dá uma costura bem reforçada, né? Porque essa parte aqui é onde vai segurar mesmo o seu avental. Aqui de um lado e do outro. Eu vou dar uma dobrinha, dobrei aqui 1 centímetro. E vou colocar aqui ao lado da costura, passando o viés um pouquinho para não ficar tão grosso o lugar onde vai costurar. Eu faço várias costuras para deixar bem reforçado. E aqui tá pronto. Aqui o nosso avental já está pronto, mas aí você pode colocar algum detalhe a mais que você quiser. Eu vou colocar uma etiqueta minha aqui na parte de cima. Eu vou colocar bem aqui assim, posicionada nessa parte, aqui bem próximo do cos. Vou colocar ela aqui, vou pregar, costurar ela toda. Nessa parte. Se você ainda não tem sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles enviam para todo o Brasil e tem um preço excelente. Vou colocar minha linha para costurar. Eu tenho a linha vermelha e essa etiqueta que eu vou colocar aqui é rosinha. E vai ficar bem legal. O que vocês acham? Porque tem muita gente que me pergunta sobre a minha máquina. Né? Que muita gente fica com vontade de saber como que ela é, como que funciona. É uma rede industrial eletrônica. Se você tem interesse também em que eu faça algum vídeo, falando mais um pouquinho sobre essa máquina, sobre como que ela funciona, tudo, comenta aqui pra mim. Já deixa aqui nos comentários. Se tiver bastante gente querendo saber, eu faço um vídeo dela amanhã. Prontinho. Agora eu vou colocar no corpo pra gente ver como que ficou. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. E como que ela ficou do lado de dentro. Ficou dessa forma. Do lado de fora, desse jeito. Vou colocar ela aqui, ó, pra você ver. E eu achei que ficou bem legal. Eu vou afastar um pouquinho aqui do celular. Eu passo aqui por trás. No meu caso, 1,40 m deu pra poder fazer essa alça pra dar a volta aqui. Tá? Mas aí vocês fazem a medida direitinho. Eu passei aqui, olha, nesse passador do cinto, nos passantes, e com um nozinho. Que, olha, o que vocês acharam? Bem simples, porém bem útil, né? Dá pra colocar aqui dentro um celular, a chave, dá pra participar de feira com esse avental, gente. Olha que legal. Aqui você coloca sua maquininha de cartão, dá pra colocar tudo aqui dentro. Vejam só, gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, já deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. E eu te espero aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. Um beijo e fique com Deus!